essa busca do Vasco pelos pontas, mas que obviamente dentro desse panorama a gente vai trazer aqui as informações exclusivas. Primeiro ponto, Benjamin Garré, o jogador já está acertado com o Vasco, falta realmente a última assinatura para ele poder viajar para o Brasil, inclusive o Vasco já está em contato com o jogador para poder emitir as passagens dele e da família para ele vir. Então essa negociação na cabeça do clube está bem encaminhada, já está acertada. Benjamin Garré, o ponta-direita canhoto de 24 anos, que foi revelado aqui no futebol argentino, estava no Krylia Sovetov da Rússia. É um jogador que chega para essa posição de ponta direita, mas também faz ponta esquerda e joga até centralizado como camisa 10. O outro que Nuno Moreira, ele é um jogador que atua no Casa Pia de Portugal, é um dos destaques lá do futebol europeu no Campeonato Português lá, jogou no Vizela também, é um ponta esquerda, tem 25 anos e o Vasco já aceitou pagar a multa rescisória dele, que é de 3,5 milhões de euros. É um jogador que, inclusive, os amigos Carlos Berbet e Matheus Gilbert trouxeram, primeiramente, a informação da conversa, e a gente, obviamente, traz a informação exclusiva que o Vasco já se acertou com o jogador e já aceitou pagar a multa rescisória do Nuno Moreira. O que tá pegando, Pedrosa? Só para trazer aqui, porque teve muita gente falando que o Vasco ofereceu 1 milhão de euros. O Vasco não ofereceu 1 milhão de euros. A todo momento, o Vasco já tinha se colocado diretamente com o empresário, com o Casa Pia, a pagar a multa rescisória dele. Só que o Vasco tem uma dívida com o Casa Pia do Cleiton, que era um jogador do Vasco da Gama contratado no ano passado pela gestão 777, pelo Alexandre Matos, que trouxeram esse jogador por uma cifra altíssima e que naquele momento ali o Vasco não conseguiu fazer os pagamentos em dia com o Casa Pia. Então, o que o Casa Pia pede hoje para vender o Nuno Moreira? Garantias financeiras. E é essa dívida antiga da 777 que emperra esse negócio. Por quê? Porque eles não têm a segurança necessária para poder vender o jogador. O que o Vasco tenta a todo momento é dar essas garantias para poder aí sim avançar na negociação. Mas o Vasco já deu de acordo para pagar a multa rescisória e já também ofereceu um bom salário para o jogador vir para o futebol brasileiro. O terceiro nome que a gente pode trazer aqui é do Lloyd Augusto. Tá tudo certo com o jogador quer vir, já manifestou seu interesse ao Alanyaspor da Turquia, que quer sair de lá, inclusive até atuou no último final de semana, mas o Alanyaspor ainda não aceitou a proposta do Vasco. Então esse está mais longe, digamos assim, dessa situação. Apesar do jogador quer vir, o clube ainda não aceitou. Então esse é o panorama de mercado e para finalizar essa notícia exclusiva que a gente trouxe aqui, o Vasco tem mais 2 ou 3 negociações em andamento também. Para quê? Para entender o que vai avançar ou não. Exemplo, tem esses 3 nomes. Se 2 falharem, já tem mais 2 aqui no gatilho. Então, o Vasco da Gama, nessa semana, a gente já deve ter novidades em relação a isso, não só do Garré, do Nuno, do Lloyd, entre outros nomes que a gente pode trazer aí ao longo da semana, mas o fato é que o Vasco tem 5, 6 propostas na mesa por jogadores de ataque e, obviamente, vai avançar naquilo que for possível.